Olá, Salto para o Futuro está entrando no ar pela TV Escola. A TV gera discussões nas ruas, no trabalho, em casa, no ônibus. Mas e na escola? Será que esse veículo de comunicação que exerce tanta influência sobre as pessoas tem sido analisado com a atenção devida pelos educadores? Hoje, no quinto e último programa da série de debates sobre televisão e educação, vamos discutir como fazer da TV objeto de estudo. São nossas convidadas para o debate a jornalista e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Rosa Fischer, que também é consultora desta série. A professora da Universidade de Brasília, Laura Coutinho, e a professora da Faculdade de Integração Zona Oeste de Osasco, em São Paulo, Silvia Magaldi. E você, como sempre, é o meu convidado especial. Participe! Mande já a sua mensagem. Você pode participar do Salto ao vivo pelo telefone 0800 21 6689. Via internet, salto@tvebrasil.com.br ou ainda pelo fax. Disque o código da operadora, o DDD 21 e o número 2232-3271. Nosso fax e e-mail estão 24 horas à sua disposição. Você também pode entrar em contato conosco pela caixa postal 50050, CEP 20062-970. Envie suas perguntas, relate suas experiências. Participe! Bom, primeiro, obrigada pela presença de vocês hoje aqui no Salto e vamos fazer como temos feito em todos esses programas, né? Todos os programas desta série. A pergunta do dia é, o tema do programa, é possível educar para e com a TV, Rosa? Não só é possível, como é totalmente necessário, né? É absolutamente necessário para a escola e para os alunos, para os professores, para todos nós, espectadores. Eu diria assim, que em vez de educar para a TV, eu hoje estou usando muito o verbo experimentar. Eu acho que a gente tem que experimentar as imagens, os sons, tudo o que acontece na televisão precisa ser experimentado por nós. E no caso aqui nós estamos propondo que essa experimentação seja feita no espaço escolar, no espaço pedagógico, seja de um curso de pedagogia, seja do ensino fundamental, do ensino médio, seja com crianças bem pequenas. A experimentação das imagens da televisão é um trabalho que pode resultar em coisas muito criativas, em coisas muito estimuladoras, estimulantes para o trabalho pedagógico cotidiano, né? Então, experimentar as imagens da TV como pesquisador, como lendo programas, assistindo programas, fruindo, experimentando o prazer de ver imagens que estão ali e, ao mesmo tempo, pensar a realidade, a própria realidade brasileira, a realidade que, como disse Eugênio Butti no primeiro programa e nos seus livros, a realidade que passa pela televisão. Pensar um pouco o Brasil é pensar um pouco a televisão. Pensar a televisão é pensar um pouco o Brasil. Isso é só para a gente começar, mas eu acho que por aí existem formas inúmeras de experimentar as imagens da TV. Laura, por favor. Eu acho que essa pergunta ela é muito própria para os nossos dias atuais, né, no momento em que a televisão é parte de uma linguagem que a escola precisa necessariamente aprender a falar. E o que significa aprender a falar essa linguagem? É uma linguagem da realidade, é a linguagem audiovisual. Então, mais do que a gente está preocupado com o conteúdo, se o aluno pode ou não pode ver determinada coisa, eu acho que é um momento da escola, além de ensinar a língua escrita, que ela ensine também a língua escrita da realidade, como dizia Pasolini a respeito do cinema. E eu digo isso também a respeito da televisão. Obrigada. Professora Silvia. Bom, as minhas duas colegas que me antecederam me ajudaram bastante, porque cada uma colocou um dado, um enfoque, né, que tem sido uma parcela relevante das experiências e dos trabalhos que eu venho fazendo nos últimos 15 anos, primeiro de uma forma muito assistemática, depois um pouco mais sistemática, em descobrir caminhos para levar os professores, a vocês professores, que afinal são
a razão de ser desse programa e da estadia da gente aqui, né? Encontrar caminhos de como chegar mais perto de uma educação para a TV. A Rosa diz que prefere falar em experimentar. Eu tenho sempre, há muito tempo, usado a seguinte expressão: o caminho, a metodologia, hoje eu diria sem medo de errar, a única metodologia razoável para chegar a uma educação para a TV e até com a TV, depois a gente certamente poderá ver um pouquinho essa distinção, não é? É oferecer experiências significativas na linguagem audiovisual, nos programas, em relação aos programas de televisão, em relação a todas as possibilidades ao alcance da gente de oferecer a você, professor, não é? Momentos de redescoberta da televisão e da linguagem audiovisual. Então, quando aqui a Laura, não é, falava também desse aspecto poxa, temos que ir ao encontro, não é, do professor e é a linguagem, é a linguagem. Isso não quer dizer só que a linguagem, o meio é a mensagem. E, quer dizer, quando eu digo a linguagem, eu não estou dizendo que conteúdos não interessam. O que eu estou dizendo é que vamos botar um tijolinho a mais para entender que é preciso a integração cada vez maior, a leitura integrada de conteúdos e formas. A gente já viu aqui que é possível sim se educar, se aprender assistindo televisão. Vamos ver agora o que é possível aprender assistindo a um programa que discute aí a comunicação. Vamos ver a reportagem. Telejornais, documentários, programas de debate, de auditório, infantis, novelas, reality shows. O que se aprende com o que se assiste na TV? Eu acho que aprende sim, tem bons programas, às vezes tem documentários. É melhor você ler um livro, mexer na internet numa coisa mais específica do que assistir TV. Tem que ter seu filtro, né? Você tem que filtrar muita informação, mas eu acho que dá pra você aprender. Sabendo filtrar, você consegue aprender alguma coisa assim. Ela não vai te informar tudo que você tem que saber, mas ela vai te ajudar, com certeza, a aprender alguma coisa. Na televisão há mais de 10 anos, o programa Vitrine da TV Cultura, criado pelo jornalista e ator Marcelo Tais, tenta desvendar a seu público alguns segredos do mundo da comunicação. A linguagem da TV está exposta no Vitrine. O Vitrine, para mim, é um programa sobre comunicação e principalmente sobre os ruídos da comunicação, né? É um programa que gosta de mostrar como que se dá essa comunicação, seja na televisão quanto nas outras mídias, né? Mas a gente gosta de mostrar também quando essa comunicação não acontece. E é justamente pensando em não gerar nenhum ruído na comunicação com o seu público que os idealizadores do Vitrine têm muito cuidado com o que é exibido no programa. O espectador, ele quer muito mais do que está sendo oferecido para ele, né? E acho isso muito bom. Eu acho que isso indica que a gente que trabalha com televisão pode ser mais ousado, a gente pode ser menos careta. A ousadia no formato e na linguagem do programa faz do Vitrine uma atração diferenciada. Ao contrário do que muita gente diz, eu acho que o povo brasileiro ficou mais consciente por causa da televisão. Ele sabe escolher melhor os seus governantes, ao contrário do que muita gente diz. O brasileiro foi se aprimorando por causa da televisão. E o que mais a televisão é capaz de promover, além de informar, educar e entreter? E a função da televisão aberta como um veículo massivo, como um veículo de abrangência de massa, é promover a inquietação. Rosa, o Nelson Ronef disse ali, né, que é uma das funções da TV promover essa inquietação. De que maneira ela promoveria essa inquietação? E de que inquietação estamos falando também, né? Pois é, não sei de que inquietação ele estava falando, mas eu concordo com ele que qualquer tipo de comunicação, inclusive a nossa, de professor lá com os nossos alunos, quando nós produzimos
uma inquietação no outro, uma inquietação necessariamente não é uma coisa ruim, pelo contrário, né? Nós podemos, claro, podemos produzir inquietações que podem prejudicar, sei lá, enfim, mas o que eu acho que ele quer dizer ali, imagino, né? Imagino, ele comunicou uma coisa ali, veja só como é que é essa história da comunicação, né? Ele comunicou ali, você pegou a deixa, passou para mim e eu estou decifrando. Nesse momento eu sou um receptor daquilo que o Nelson disse no vídeo. E o que eu acho que é a inquietação? Eu concordei com ele. E você? Concorda com isso? Que a gente, ao comunicar-se, é bom produzir inquietação no outro? Eu acho que a televisão é boa, é legal quando ela produz inquietação, na medida em que aquilo que ela comunica não busque uma verdade, comunicar uma verdade verdadeira e forte e pesada sobre nós. Quando ela usa um tipo de linguagem, eu lembro aqui aquela peça maravilhosa do Ariano Suassuna, que se transformou em filme, meu Deus, todo mundo sabe. O Alto da Compadecida. Veja só, se compararmos o Alto da Compadecida com outros programas que tratam dos tipos populares da televisão, programas Escolinha do Professor Raimundo e outras, Praças da Alegria da Vida, que tem tipos populares como personagens, você tem tipos populares. Claro que são linguagens diferentes, são programas diferentes, mas eu estou pegando agora só os personagens, né? Personagens populares do Alto da Compadecida, ali se produz um tipo de inquietação, se produz humor, se produz informação, se produz crítica. Você tem ali um conjunto de coisas naquela criação que produz um desconforto e ao mesmo tempo produz um prazer, portanto produz uma inquietação. Eu acho que o programa de televisão que conseguir juntar essas coisas, que tratar daquele espectador para quem ele se dirige de uma forma mais complexa assim, mais rica, possivelmente produzirá inquietação e ao mesmo tempo prazer. A gente já recebeu algumas perguntas, muitas na verdade, e eu quero começar agora a fazer essas perguntas. E a primeira é a da Hélia, de Santa Catarina. Obrigada, Hélia, pela participação hoje, viu? E ela diz o seguinte: se a TV liga o cidadão ao mundo, então ela promove uma relação com a sociedade, participando, de alguma forma, do processo de construção da cidadania. Mas será que a TV cumpre o papel social de educar para a cidadania, ou ela forma um conceito de cidadania que é fruto da própria mídia? Laura. Olha, eu acho muito interessante essa pergunta, né, e muito oportuna também. E veio exatamente de encontro ao que eu estava pensando quando vi, né, o nosso programa, a nossa reportagem, quando o Marcelo Taz fala de ruído, né? E eu acho que as pessoas de comunicação são muito interessadas no ruído, né, nos problemas que ocorrem na comunicação. Mas nós, educadores, nós poucos preocupamos com isso. Nós achamos que o que a gente ensinou, as pessoas já aprendem, né? E aprender e ensinar é um ato também voluntário. Existem alguns problemas, alguns ruídos no ato de ensinar e de aprender, seja televisão, né? Seja em sala de aula. E aí eu acho que a pergunta que você faz, né? Ela vem realmente ressaltar essa preocupação que a gente tem, né? Como que a gente pode, e aí dentro da pergunta, né? Como educar com a TV, né? Porque a televisão, ela está, a gente precisa fazer uso dela. Então, nós precisamos fazer com que as pessoas e os nossos alunos, e nós também, professores, a gente aprenda essa linguagem. E eu insisto novamente na linguagem. E insisto que é uma linguagem de massa e que é feita para que todas as pessoas se identifiquem. Ela é feita para um homogêneo nada homogêneo, aliás, né? Ela é feita por alguma coisa que é totalmente heterogêneo, um público qualquer. E nós podemos pegar esse tipo de programa, ou algum programa específico, ou televisão de uma forma mais ampla, e aplicá-la à educação. Mas é aí que dá o problema, nós simplesmente aplicamos. Nós não fazemos dela uma reflexão maior, principalmente, eu acho que o que a colega aqui do
da televisão como uma maneira, né, de estar também no mundo, eu acredito que nós precisamos saber que isso é o mais importante. Hoje a televisão está no nosso mundo e nós precisamos assumi-la de alguma forma. E isso que nós estamos descobrir juntos. A Rosemary aqui de Maricá, obrigada Rosemary pela participação hoje, pergunta como um professor deve posicionar-se diante das indagações e pressões dos alunos em relação aos programas de TV, sabendo que nossas opiniões carregam a nossa visão de mundo e necessário que se passe neutralidade ou imparcialidade. E aí, Silvia, o João Batista do Tocantins pede que durante os programas, vocês todas as especialistas, deem ênfase nos resultados obtidos com a TV como ferramenta pedagógica, já que, segundo ele, muitos educadores ainda usam a TV como entretenimento para seus alunos. São duas questões. Duas senhoras questões. Eu só posso agradecer aí a chance que a Rosemary e o João Batista me dão, porque são tipos de preocupação cotidiana nesses últimos anos, no trabalho que eu tenho feito. É muito natural que o professor sempre pergunte e tente, ele vê a gente lidando com os temas dessa grande revolução que é a televisão na vida do mundo contemporâneo, e acha que a gente é capaz de dar todos os tipos de resposta e inclusive dizer, não, faça assim ou faça assado. Não dá para fazer isso, mas dá para ajudar, sabe, João Batista, Rosemary. Eu diria o seguinte, como é que a pergunta da Rosemary era... Em relação à imparcialidade, já que ela vai para uma sala de aula carregada da sua visão de mundo também. Exatamente. E aí eu te pergunto, contribuindo um pouco com a pergunta da Rosemary, dá para ser imparcial em algum momento? Porque é o seguinte, eu sou jornalista e não acredito na imparcialidade do jornalismo. Por quê? À medida que eu vou fazer uma matéria e aquilo me choca, seja em que sentido for, alguém sofreu um acidente, aquilo me invade de alguma forma. Eu não vou ser imparcial nunca, é difícil. Pois bem, para você é o seguinte, não há imparcialidade. Vocês precisam, professores, encarar o dado seguinte, vamos ensinar, vamos mostrar, vamos inclusive mostrar com o nosso exemplo aos alunos que ninguém é rigoroso, essa ideia de se poder num certo momento ser rigorosamente imparcial, ela não existe. E o que eu preciso é saber que isso não existe. O que eu quero que você aprenda, eu diria aos meus alunos, não, é claro que a gente sempre faz isso através de situações vivenciadas, né? Mas que em resumo seria isso. Vocês percebam a partir das observações de vocês, né, que os pontos de vista serão sempre variados, Silvia, e que é um enriquecimento e não... Vou precisar te interromper, me desculpa. Na volta do bloco você complementa, pode ser? Tá bom. Estamos na televisão ao vivo e tem essas complicações. Para variar, tá bom. Bom, as aventuras televisivas de uma tartaruguinha cheia de graça conquistaram os brasileiros. Detalhe, na hora do intervalo. No próximo bloco a gente discute as propagandas na televisão. A gente volta já. Salto para o Futuro está de volta e a pergunta do programa de hoje é possível educar para e com a TV? No bloco anterior eu precisei interrompê-la porque temos essas questões da televisão ao vivo e precisávamos ir para o intervalo para que o nosso telespectador entenda o porquê. Acho ótimo, como ocorreu outro dia no programa sobre linguagem, não é? As várias tentativas e exercícios interessantes que vocês fizeram de mostrar um pouco ao telespectador como é que as coisas se passam, né? É um pouco a linguagem da TV que está aqui. Então eu dizia que vocês, professores, têm que saber se dar conta que não são imparciais. Vocês têm que saber ter tranquilidade a respeito das opiniões e posições e pontos de vista de vocês. E terem a coragem, a honestidade, a tranquilidade de dizer para os alunos, esse é
o meu ponto de vista, essa é a minha maneira de ver. Vocês podem ter outras maneiras de ver e outras pessoas, outros professores, outros colegas nossos, certamente terão diferentes maneiras de ver. Ao fazer isso, sabe o que você está fazendo? Lembra agora há pouco teve uma pergunta anterior? Você está plantando inquietação na cabeça dos seus alunos. E esse plantio de inquietação, na minha humilde opinião, é o caminho da leitura crítica, tão falada. Leitura crítica, ou o assistir reflexivo da televisão. Isso eu gostaria de ter a chance de voltar depois a essa coisa de reflexão e fruição na TV, que eu acho crucial. Mas nesse momento, eu ficaria nesse aspecto, quer dizer, você já estará fazendo um trabalho extremamente profundo do ponto de vista educacional, plantando, não vai ser de uma vez só, não. Quer dizer, plantando hoje, plantando amanhã, regando mais um pouco, não é? Para criar essa naturalidade da parte dos seus alunos, que você tem que ter essa naturalidade para poder plantá-la, não é? De que há pluralidade de maneiras de ver, de pontos de vista. A palavra ponto de vista quer dizer exatamente isso. Acho que por agora fico aqui. Tá bom. A gente vai mudar um pouquinho de assunto só, vamos entrar no campo da publicidade. Você nunca se pegou cantando uma musiquinha de um determinado comercial? São os chamados jingles. E é isso mesmo que os criadores desses comerciais querem. Vamos ver um pouquinho mais sobre o assunto na reportagem. Vamos lá. O cinema reproduziu o que está presente todos os dias na televisão, nos intervalos de cada atração ou até mesmo dentro de algum programa. A publicidade. Hi, honey. Look what I got for you at the checkout. It's a Chef's Pal. The dicer, grater, peeler, all in one. Never need sharpening, dishwasher safe. Uau! No filme O Show de Truman, o diretor Peter Weir faz uma caricatura de um programa de TV. Na história, o personagem Truman não sabe que está sendo filmado 24 horas por dia e que a sua vida é transmitida ao vivo para o mundo inteiro. Entre uma conversa e outra com pessoas que Truman nem desconfia que são atores, surge sempre um produto. Why don't you let me fix you some of this new Mococo drink? All natural cocoa beans from the upper slopes of Mountain Nicaragua, no artificial sweeteners. A televisão comercial existe historicamente, ela aparece socialmente como uma máquina de vender. Nos primeiros 15 anos da televisão brasileira, a publicidade era estampada no nome das atrações, em forma de patrocínio. Aos poucos, os filmes publicitários passaram a ser exibidos somente nos intervalos. Hoje isso mudou. A publicidade está vivendo um momento assim, onde ela está esperneando, né? Está passando por uma grande crise e tentando se redescobrir, tentando reconquistar um telespectador que está cada vez mais a risco. A divulgação de produtos está presente dentro e fora dos programas, em todos os horários e destinada a um público variado. A publicidade se modernizou e se especializou em divulgar suas marcas, algumas vezes de forma sutil, mas quase sempre impactante. A propaganda influencia, não tenho dúvida. Agora, também influencia a competição que aparece no programa infantil, que diz que é para tomar um iogurte ou para comer um determinado doce. O tema do consumo, ele não aparece ligado diretamente à propaganda. Isso, por um lado, nos leva a crer que tudo vai tomando áreas de propaganda no mundo do consumo, e, por outro lado, que a própria ideia de propaganda, a linguagem da publicidade, ela vai se estendendo por outros programas. Nesse sentido, a televisão contribui muito para as tensões sociais, não quando ela passa filmes de violência, mas quando ela passa a ideia, reiteradamente, de que alguém só é alguém quando consegue consumir um automóvel do último tipo, um tênis de marca. Para o antropólogo Everardo Rocha, discutir a publicidade na escola tem uma importante função social, ainda que com exemplos de peças publicitárias que distorçam a realidade. A televisão não reflete as desigualdades sociais. Então, por que as professoras, por exemplo, que querem tratar dessa questão, né, não pegam um conjunto enorme de anúncios publicitários e mostram, por exemplo, como a mulher está sendo estereotipada de uma maneira preconceituosa?
A professora Rita Ribes, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, já desenvolveu atividades com diferentes peças publicitárias. Em suas aulas, a publicidade foi utilizada como atração principal. Uma atividade que a gente desenvolveu com as crianças foi de estar oferecendo para que elas assistissem uma fita com 1 hora de duração só de propagandas. E me chamou muito a atenção que nenhuma delas perguntou que hora começaria a programação. Elas interagiram o tempo inteiro, dramatizavam o que passava, contavam histórias, se escondiam das que não gostavam, dançavam com as que chamava a uma interação mais ativa. Bom, Rosa, a gente tem uma pergunta aqui da Rosane Santos, do teleposto Dr. Télio Barreto de Macaé, que tem tudo a ver com o vídeo que acabamos de assistir. Ela diz o seguinte: na atual sociedade consumista, a mídia interfere no interesse dos indivíduos para a aquisição de objetos que nem sempre são necessários para uso próprio, e sim para serem aceitos pelas pessoas. Por mais que as pessoas saibam que assim são erradas, agem assim e discriminam os que não se inserem neste grupo consumista. Como lidar com conteúdos como esse estão presentes na TV e em nosso dia a dia? Eu acho que estudar a linguagem publicitária na escola, com criança, com adolescente, é um trabalho assim dos mais, aquilo que a Rita aparece ali no vídeo mostrando, não é? Eu acho que é um dos trabalhos mais interessantes de serem feitos na medida em que quando a gente apanha um conjunto de comerciais, eu acho que aquilo que o Everardo fala, você pegar um conjunto de comerciais que trata da mulher, a mulher na cozinha, a mulher se embelezando, tomando banho e se perfumando para o marido, a mulher vendendo cerveja, sendo uma garrafa de cerveja, muitas vezes ela é confundida com uma garrafa de cerveja, enfim. São tantas as formas de se mostrar a mulher no comercial, e o legal disso é o seguinte, que um anúncio publicitário, ele tem, de TV, ele tem aquela duração máxima, às vezes de 30 segundos, né? A síntese da linguagem, a síntese, aquela coisa resumidíssima, aquela coisa que, às vezes sem nenhuma palavra, sem nenhuma frase, está dizendo tanta coisa. Eu acho que esse trabalho, fazer isso fruindo, gostando, curtindo a linguagem, aprendendo um pouco da linguagem da televisão e da publicidade, são duas coisas aqui, é possível, com isso, que as crianças, que os adolescentes pensem sobre si, pensem sobre a realidade, pensem sobre a sociedade de consumo. Quando você diz fruindo e gostando, não necessariamente você está dizendo compactuando com o que é posto. Né? Claro, com certeza. Ele apenas está ali para ser um objeto dessa fruição. Quando eu digo fruindo, é aprendendo que essa é uma linguagem do nosso tempo também. Quer dizer, juntando essas duas coisas, é uma linguagem do nosso tempo e, ao mesmo tempo, está tratando de uma questão da nossa sociedade, que é a questão do consumo. Pois bem, a gente ainda tem muitas perguntas, vamos tentar responder a todas, tá bom, pessoal? Não fiquem chateados comigo se não der tempo. Vamos lá. Como lidar proveitosamente com a realidade da TV em sala de aula? Gostaríamos que exemplificassem mais este assunto. Elaine e Jaqueline de Nilópolis. Obrigada, meninas. Alexander de Macaé, aqui do Rio de Janeiro, pergunta como realizar um trabalho de interpretação crítica dos programas de TV que apresentam personagens estereotipados. Laura, vamos tentar dar uma juntada nessas questões. Bom, eu acho que primeira coisa, a visão, né, do estereótipo. Eu acho que a televisão sempre vai lidar com estereótipo, porque ela é um mecanismo de massa e ela precisa que as coisas sejam identificadas rapidamente. Então, o estereótipo é um mecanismo, né, que a televisão lança mão para poder acontecer mais rapidamente o seu processo de comunicação. Ou seja, ela precisa ser compreendida rapidamente. E depois, eu acho que uma das questões também da primeira, né, pergunta que foi feita, para mim ela é uma pergunta basicamente de linguagem. E eu acho que uma das coisas que nós precisamos fazer com a linguagem audiovisual é compreender os mecanismos implícitos que essa linguagem contém. Por exemplo, a linguagem da publicidade é eminentemente uma linguagem de sedução. E o que é a sedução? A sedução não é a gente fazer com que a gente olhe para mim.
para a televisão. A sedução é a gente fazer o que a televisão está olhando. Então, o que acontece? Quando ela me mostra um carro, não é aquele carro que está lá que eu vou ter que comprar, é o carro que está na agência. Da mesma forma, a margarina que ela me mostra, eu não tenho que ficar olhando para aquela margarina na tela. Eu tenho que encontrar aquela margarina lá na gôndola do supermercado. Então, esse é o mecanismo da sedução. A sedução é isso, é a gente fazer com que a pessoa olhe para a gente já pensando em outra coisa que nós vamos fazer. Não é aqui, não é? E isso é uma coisa, assim, muito complicada da gente ver por aí, né? As pessoas não estão preocupadas com isso, acham que sedução é uma outra coisa. Não é. A sedução é um mecanismo do qual a televisão, os meios de comunicação, o cinema também, lança mão o tempo inteiro. Ainda a Rosemary, aqui de Maricá, Silvia, diz que o texto afirma: cada professor precisa reconhecer a necessidade de melhorar sua qualificação enquanto telespectador. Faz referência ao seu texto, correto? Que consta do boletim que os professores leram, receberam e já leram. Que estratégias a escola deve utilizar para gerar no professor esse reconhecimento? São muitos os que ainda resistem. Certo. Você fala até no texto, se eu não me engano, no texto também que consta do livro da Rosa, de algumas dificuldades de entendimento dessa linguagem por parte dos professores. O que você acha que os professores, e quais foram essas dificuldades para que o professor que quer começar a trabalhar entenda qual é o percurso que ele vai ter que fazer aí? Eu acho que chegou a hora de voltar um pouquinho, talvez um pouquinho mais didaticamente, da minha parte, à questão da linguagem da televisão, da linguagem audiovisual. A grande atração que a televisão exerce vem da natureza da linguagem que ela usa. É uma linguagem que usa todo tipo de imagem e de recursos imagéticos, vamos dizer assim, todo tipo de sons musicais e não musicais, né? E todo tipo de texto, de palavras, portanto, de conteúdos verbais os mais variados, numa composição muito fascinante, muito... Cada uma das... A imagem já tem uma grande força. O som, junto da imagem, atuando sobre a imagem e a imagem sobre o som, criam... O som é um grande criador de climas, né? É um grande criador de climas. Você quer saber um exercício que eu faço com muita frequência com professores e também com alunos? É o seguinte: você escolhe um fragmento, eu uso comerciais de televisão, né? Você escolhe um comercial que você sinta que se presta a esse tipo de exercício. Faz com que os alunos assistam a esse comercial, que é curtinho, não é? Uma ou duas vezes, sem som. E depois, com som. Ou então o inverso, depende do tipo de comercial, você vai sentir qual que é a jogada mais interessante. Se é começar tirando som, ou se é começar tirando imagem. Há um comercial famoso de jeans, agora não me lembro, do Starup, exatamente. Em que eu tenho feito muitas vezes esse exercício. Você tira a imagem e ouve os sons. É uma valsa vienense. E depois tem a locução de alguém, uma voz masculina, não é, que conta as maravilhas do jeans. Ele tem qualidade, ele resiste a tudo, ele tem processo de lavagem maravilhoso, ele é isso, ele é aquilo, te dá toda a liberdade e tal. E aí a gente conversa um pouquinho, o que vocês acharam disso? Vocês acharam que essa mensagem é uma mensagem criativa? É interessante? Não, é igual a qualquer outro... O som, você imagina que é qualquer outra coisa, menos um produto com uma calça jeans. Aí daí a pouco, e o problema não é só que a calça jeans, é o que eles criaram para chamar a tua atenção. Daí a pouco, então, e a música? A música era uma valsa, não sei o que a valsa estava fazendo ali, mas uma valsa e uma voz masculina muito impostada, contando essas coisas bonitas, coisa que qualquer comercial faz. Porque é ótimo que não. Aí vem a imagem. A imagem é uma passeata de estudantes. Famoso passeata, ganhou prêmios no Brasil, fora do Brasil, né? Todos eles estão lindos, maravilhosos, moços e moças, vestidos de jeans e jaquetas Starup, né? E a polícia, e aí vem a polícia com capacete, tchá, né? E a valsa tocando, e aí a fala do
locutor, que é off mesmo, é um exemplo assim brilhante do duplo sentido, né? Porque cada uma das coisas que ele diz, por exemplo, quando ele diz sofre processo especial de lavagem, a polícia está com a água, com os como é que chamam, em cima jogando água, né? E assim por diante. Então, esses exercícios, colegas que estão mandando essas perguntas, que aparentemente são muito simples, eles devem ser feitos, antes de mais nada, por vocês. Tá certo, professora. Vocês em casa podem fazer, em alguns momentos, isso, desligar o som um pouquinho, ouvir e fazer essa experiência. Ok, depois do intervalo a gente continua discutindo a relação entre educação e televisão. Salto para o Futuro volta já. Estamos de volta com o Salto para o Futuro, hoje discutindo a TV como objeto de estudo. E aí eu quero começar esse terceiro bloco, com a pergunta da Catileia da Bahia. Ela pergunta, Laura, como trabalhar programas que as crianças acham que são chatos, mas na verdade são educativos. Realmente E por que você acha que também, complementando a pergunta da Catileia, se virou sinônimo de educativo na televisão, tudo que é educativo é chato? Porque para a população tem essa visão. Eu acho que uma das grandes questões, né, que o educativo é chato, é porque muitas das vezes, no início da televisão, o que a televisão fez? Ela transportou a sala de aula para dentro do estúdio de televisão. Ela não assumiu a linguagem. Isso, né? Não tem a linguagem. Não tem a linguagem, fica chato. O que é como a fruição, né, que a Rosa fala tanto, eu acho que essa é a questão. Quer dizer, se a gente assume a linguagem, a gente vai poder dizer coisas muito interessantes e seguramente essas coisas não serão chatas. Agora, o nosso grande desafio é exatamente esse, como fazer, né, programas educativos. Eu acho que é possível fazer. Nós temos vários exemplos no Brasil e temos vários exemplos no mundo todo de coisas que são feitas. Eu acho que o que precisa haver é decisão política, não é? Para que essas coisas sejam feitas. Nós temos capacidade, nós temos os melhores criadores, nós temos bons educadores e precisamos sim fazer bons programas educativos. E isso é uma decisão que nós precisamos tomar juntos, todos vocês, reivindiquem, porque eles podem aparecer na tela. Apoiado. Bom, vamos ouvir agora 3 depoimentos de profissionais em relação a essa possibilidade de se aprender assistindo televisão. Vamos lá. Eu acho que você pode aprender vendo qualquer coisa em televisão. Eu acho que televisão é um veículo educativo até quando passa o ó do Borogodó, o pior programa de todos, você tem alguma coisa a aprender dali. É só não ser um espectador passivo. Tudo aquilo que é dito na televisão, dependendo de quem ouça, pode servir para aprender ou para desaprender, na verdade, né? Então você pode aprender sobre novos hábitos, aprender sobre novos comportamentos, também desaprender valores, banalizar violência. Uma tarefa fundamental hoje para o telespectador e principalmente para quem faz televisão é a educação do olhar. E aí, Rosa, educação do olhar é o que falamos ao longo dessa série toda aqui, né? A possibilidade de se educar o olhar é possível e algumas das maneiras foram ditas e tratadas aqui, mas por favor. Com certeza. Estamos aqui para isso mesmo. Não, eu acho assim, a educação do olhar, realmente, a educação do olhar, e eu penso que a educação do olhar é uma coisa que pode ser feita e deve ser feita também pelo criador, por aquele que inventa para nós as coisas que saem na televisão. Educar o seu olhar para mostrar coisas. Tem muita coisa maravilhosa e rica a ser mostrada. E esses dias, numa sexta-feira, assim, daquelas, não tenho nada para fazer, zapeando pela televisão, eu caí num Globo Repórter que tratava daquela ave maravilhosa que tem numa ilha do Japão, Akoido, se eu não me engano, não lembro agora o nome, que são os grous. E apareciam, provavelmente era um documentário de televisão da BBC de Londres e tal, que eles reproduziram no Globo Repórter. Aquele material era assim, mostrava aquelas aves dançando, pareciam bailarinas de um balé russo.
Eu digo assim que um trabalho legal, educação do olhar também é saber garimpar imagens, procurar imagens na televisão, zapear e procurar programas que tragam alguma coisa para ser aquilo que nem se disse aí nesse vídeo. Tudo é possível aprender e é possível fazer muita coisa com as imagens da televisão, mas com um trabalho que custa, um trabalho que não é assim de graça, é um trabalho que você tem que ir atrás mesmo. Vamos tentar responder ainda as perguntas, ainda temos muitas, professora Silvia. E agora é da Tânia Colodetti, aqui do Rio de Janeiro, que faz uma referência ao seu texto ainda. Né? Cada professor precisa reconhecer a necessidade de melhorar sua qualificação enquanto telespectador e há ferramentas pedagógicas que ajudam a formar professores interessados em educar a TV. Mediante essas frases da professora Silvia e do trabalho da equipe do Salto, obrigada pelo elogio do afinadíssimo, nós professores estaremos nos qualificando sempre após o Fruir e Pensar. Desta série dos seus encantamentos com a magia da TV, foram dias de muita reflexão. Que bom, né? Que bom. Por favor, professor. Coisa boa ouvir isso, né, Rosa? E fruir e pensar a TV. Eu ainda estou, há um bom tempo atrás, o João Batista pedia respostas concretas. Eu tenho me dedicado, nos últimos 12, 13 anos, a pequenos trabalhos despretensiosos, mas que têm sido muito gratificantes para mim, de encontrar modos de ajudar os professores a redescobrirem a televisão. Redescobrir não é uma boa palavra, mas eu quero dizer, ela é tão familiar da gente, a gente está tão ligado a ela. E, no entanto, será que a Tânia falou de qualificação do telespectador. Ô, Tânia, o que você acha de você mesma como telespectadora? Você é uma boa telespectadora? O que seria um bom telespectador? Todo o trabalho ao qual eu venho me dedicando nos últimos 12 anos veio do momento em que eu me sentia muito preocupada em saber como é que os programas que eu ajudava a fazer, aqui nessa TV educativa, na Fundação Roberto Marinho, como é que esses programas chegavam nas pessoas, como é que elas eram telespectadoras deles. E um dia caiu a ficha, eu disse, e eu como telespectadora, como é que eu sou? E aí eu comecei a prestar um pouco de atenção de como é que eu me relacionava com a TV e comecei a levar um susto atrás do outro. Eu paro por aqui esse relato. A partir daí eu fiquei com uma motivação muito maior, não é, de me melhorar como telespectadora, a nível da atenção, a nível de ler algumas coisas, mas no início não é a teoria que resolve, não é? É você realmente começar a perceber, não é, que essa linguagem riquíssima de sons, imagens e muitas vezes, mais das vezes, textos, não é, palavras, não é, ela tem um poder enorme, só que ela chega em você, antes de mais nada, a nível sensorial e emocional. Ela não chega para você. Hoje, pelo menos, eu gosto muito do pessoal da Universidade de Barcelona, que tem publicado livros bastante interessantes, que tem me ajudado bastante. Tem outros, a professora Laura, com certeza, tem uma gama mais variada de indicações a dar aí, mas eu diria, um denominador comum em quase todos eles, que é, gente, o caminho para refletir sobre a TV tem que assumir e curtir realmente essa primeira etapa, que é a etapa emocional, que é a etapa da fruição. E esse livrinho aqui, da professora Rosa Fischer, para a qual ela teve a gentileza de me convidar para escrever um capítulo mais prático, mais ligado às experiências concretas, poderiam te dar, João Batista, respostas em muitos exemplos que eu não tenho condição de dar aqui, entende? E a gente tem outros profissionais, inclusive alguns mostrados ao longo dessa série, o próprio Eugênio Butti, que aliás foi sua aluna, professor Eugênio, né? Ele tem bons livros, a Rosa cita no próprio boletim. Tem coisas muito boas, né? Vários livros. Tem muita gente, o Nelson Rony, enfim, muitos outros. Vocês todos, Tânia, João Batista, Rosemary, no texto que vocês parece que inclusive leram, alguns de vocês, e inclusive fiquei contente, eu faço a indicação de lá de um livro que não é nem esse para o qual eu colaborei, da professora Rosa, que se chama Televisão e Educação, e é do Joan
Ferrés, da Universidade de Barcelona. Tá certo. Ele é muito interessante, ele está cheio de exemplos, entende? Ok, e é professora. acessível. Deixa eu continuar com as perguntas, porque ainda temos algumas. Temos que atender a todos. A todos. João de Minas Gerais, o que o governo pode fazer, Rosa, para intervir na programação da TV? E aí eu questiono também você, se essa TV aberta, comercial, tem o papel de educar. Porque há quem questione que o papel de educar é do Estado e aí seria, no caso, o Estado que educaria para esse olhar, as escolas, enfim, para ter esse olhar em relação à televisão. Eu lembro, acho que faz um ano, mais ou menos, uma frase, assim, uma manchete do Silvio Santos na Veja, que dizia assim, perguntam para mim por que eu ponho tudo isso na televisão, estão dizendo que é deseducativo, eu não tenho nada que dizer. Quem tem que educar é a escola e a família, eu vou dar o que o povo gosta. Isso foi material para minhas aulas, para minhas alunas de pedagogia. Com certeza, uma coisa importante para nós todos pensarmos é o seguinte, televisão é concessão do Estado. Quer dizer, as pessoas que o canal de TV é um canal, é de todos nós. Né? Então eu acho que uma coisa que está faltando muito, isso aqui teria que ser fazer uma outra série para nós discutirmos a questão política do uso da TV e do que ela oferece para a população, que é a questão seguinte, no momento que daria para dizer o seguinte, a organização das pessoas, formar o espectador mais crítico, o espectador que sabe mais sobre televisão, já é um passo importantíssimo para a gente, na sociedade civil, começar a exigir que tenhamos uma televisão de muito mais qualidade para atender a educação e atender a população como um todo. Agora, Rosa, ainda a pergunta do João. A TV, o governo, ele faz a pergunta, pode intervir nessa programação? O pode, ele diz que pode. Olha, eu diria o seguinte, eu não saberia dizer para ti assim, poder pode, mas aí você entraria diretamente numa coisa que é a intervenção de cima para baixo nas televisões. Mas tem as classificações do Ministério, agora, tem da Justiça, classificações de determinados programas não podem passar em determinados horários. Eu acho que várias coisas nesse país podiam ser feitas, não com sentido de censura, mas com um sentido de exigência de maior qualidade. Eu acho que pode e deve, mas num sentido, eu diria sempre, que tem que ter muito cuidado para ter realmente a participação da população, a participação da sociedade civil. Bom, a TV como objeto de estudo, esse é o tema do Salto para o Futuro de hoje. Depois do intervalo, as nossas convidadas fazem as suas considerações finais. Até já. Salto para o Futuro está de volta e neste último bloco as nossas convidadas fazem as suas considerações finais sobre o tema de hoje. Professora Silvia, por gentileza, suas considerações finais. Tá. Eu retomo do fruir, na medida em que você se deixou invadir pelo prazer daquela experiência sensorial, emocional, que a imagem eletrônica normalmente traz, você pode comer, você deve aprender, deve tentar perceber com clareza que tipos de emoções esse programa que você acabou de assistir está lhe trazendo. Você sentiu o quê? Medo, raiva, indignação? Porque essas coisas todas são estímulos que vêm da telinha para a gente, né? Por que isso é tão importante? Porque na medida em que você trabalha um pouquinho que seja identificando os teus sentimentos, as tuas emoções diante daquele estímulo, você está a um passo de poder começar a fazer o que a gente chama de reflexão, análise crítica. Quer dizer, acabar de ver um programa qualquer que seja ele e dizer assim, qual é o significado desse programa? Não, o significado tem que ser capturado pouco a pouco, né? Respeitada a fase que a linguagem fascinante da televisão cria para a gente, fazer de conta que isso não existe seria realmente ridículo e seria um desperdício de coisas boas, inclusive, né? Então, a nossa desejada leitura crítica deve ser alguma coisa tranquilamente
procurada a partir de um exercício de interrogar, de perguntar. Né? A gente tem tido exercícios interessantíssimos de conversar com crianças de jardim e de pré-escola, né? Eu estou no fim do meu tempo. Devo dizer, então, o seguinte, que os principais resultados de um trabalho, de uma educação para e com a televisão, né, é uma compreensão mais expandida da vida, não só da televisão, uma distinção e integração de conteúdos e formas. E, por fim, não menos importante, né, um apuro da tua percepção visual e auditiva. Okay. E tudo isso realmente é um crescimento de conjunto, não só em relação ao audiovisual. E é bom que se discuta essa linguagem que agora estamos vendo aqui. Temos um tempo curto, 1 hora para fazer um programa, exatamente, e precisamos fazer uma distribuição aí um pouco... Não, desculpem. Eu, igualitária. Obrigada, professora, desculpa. Tendo a me entusiasmar um pouco demais. Laura Coutinho, por gentileza. Bom, eu teria muito ainda o que dizer, porque acho que esse tema realmente é um tema que não se esgota, né? E não se esgotará aqui seguramente. Mas, como muitas coisas foram ditas nessa direção, eu gostaria de terminar comentando o seguinte. No meu ponto de vista, a televisão educa sempre, para o bem ou para o mal. Agora, cabe a nós, professores, que estamos em sala de aula, discutir o que é veiculado. O que nós temos dentro da nossa sala de aula, né, pequena parte da audiência que a televisão tem. Eu digo sempre que nós temos em sala de aula uma assembleia permanentemente organizada para discutir, é um fórum de discussão. Nós precisamos fazer com que essas discussões aconteçam, né? Então eu acho que é importante que o professor, como disse a Silvia aqui, que o professor também se veja como telespectador e também se forme como telespectador, claro, não é? E aí eu quero dizer o seguinte, nós precisamos melhorar a nossa televisão? Sim, precisamos. Nós precisamos que a televisão seja mais educativa? Sim, precisamos. Mas nós também precisamos que as nossas salas de aula melhorem, e nós precisamos que o nosso professor também melhore em todos os níveis. Okay. E isso aí vai salário, e coisas que tais, condições de trabalho. Obrigada, Laura. Rosa, por favor. Bem, eu queria dizer para vocês que nos acompanharam aqui, né, pegando um pouco o papel da... Já que eu estive aqui desde a segunda-feira, mas tantas perguntas foram enviadas para cá, e isso, acho assim que o objetivo dessa série acabou sendo atingido, de mobilizar os professores, de inquietar os professores em relação à televisão, não só para que a gente fique naquela posição crítica de dizer assim, agora nós vamos analisar e vamos dizer o crítico naquele sentido só de achar o que tem de negativo na televisão. Acho que durante toda essa semana, uma coisa legal que a gente fez aqui foi discutir que essa televisão tem uma linguagem, várias linguagens, e que essa linguagem audiovisual, eletrônica da televisão, que está presente em todos os seus produtos, ela vai ser decifrada por nós, ela vai ser apanhada por nós, para além de meros espectadores assim que estão lá no cotidiano, num trabalho específico de sala de aula, num trabalho específico de preparação do próprio professor, e isso que eu chamei no início do programa de experiência, de experimentar a televisão, para falar um pouco das experiências, para pensar um pouco sobre as experiências que nós estamos tendo com essa linguagem e com que a televisão nos diz como seres humanos, o que ela nos ensina, como é que nós devemos ser como crianças, adultos, como professores mesmo, enfim, como espectadores. Eu quero agradecer as presenças da Rosa Fischer, jornalista, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e também consultora desta série, da Laura Coutinho, professora da Universidade de Brasília, e da Silvia Magaldi, professora da Faculdade de Integração Zona Oeste, em Osasco, São Paulo. E eu quero agradecer também a todos que enviaram perguntas e que acompanharam os programas. Chegamos ao final da série de debates sobre televisão e educação. Até a próxima, aqui na TV Escola, o canal da Educação.